Bom, pessoal, na discussão de artigo dessa semana eu vou trazer um tema bem interessante, né? Porque tem muita gente discutindo aí jejum intermitente, que já é uma discussão um pouco antiga, né? E aí tem bastante gente hoje falando que será que vale a pena a gente adiantar ou atrasar a última refeição, que seria o jantar? Isso tem alguma alteração metabólica significativa? Então nós vamos discutir exatamente isso. O artigo é esse aqui, ó, em inglês. Ele está querendo mostrar qual é a eficácia da gente fazer um jejum intermitente, porém sem alterar o número de calorias, seu mesmo número de calorias. Será que adiantar ou atrasar esse jantar tem alguma alteração? Vamos lá sobre, então esse aqui é o título em inglês, aqui é o link que eu vou deixar na descrição para quem quiser ler o artigo na íntegra. É um artigo de 2025, né, ressaltando aqui que eu sempre trago para vocês artigos extremamente atuais. Essas são as informações básicas do artigo, publicado em 2025 nessa revista de Diabetes, Obesidade e Metabolismo, o autor principal, e eu vou comentar mais com vocês ali para frente a partir do desenho desse estudo. Vamos lá para o contexto. Bom, padrão alimentar saudável, uma dieta saudável, a gente sabe que é super importante para a nossa saúde do corpo, nossa saúde metabólica. Hoje, a alimentação com restrição de tempo, que é o jejum intermitente, é investigado para ver se a gente consegue, apenas com essa alteração, ter ganhos metabólicos, certo? O que significa isso? Jejum intermitente é como se eu tivesse uma janela para alimentar durante 8 horas, pode ser menos ou mais, né? E ficar em jejum 16 horas. Isso aí traz algum benefício? Beleza, esse é um ponto. Agora, a última refeição dentro dessa janela de alimentação de 8 horas, se eu adiantar essa janela, se eu adiantar essa última refeição, me traz mais benefício ou menos benefício? E é exatamente isso que o artigo vai avaliar, vendo alguns marcadores metabólicos que eu vou falar para vocês, beleza? E por que esse artigo foi feito? Porque existe uma certa controvérsia na ciência se isso faz bem ou se faz mal, se faz alguma diferença eu adiantar ou não a última refeição. Então o objetivo do trabalho é exatamente esse, ó, é determinar se esse jejum intermitente melhora alguma condição metabólica se eu não alterar as calorias. Então, por exemplo, um paciente que faz uma dieta de 1.500 calorias durante 24 horas, se eu fizer as mesmas 1.500 calorias em 8 horas, vai fazer alguma diferença? Esse é um ponto. E se eu adiantar essa última refeição, vai fazer alguma diferença? Esse é um outro ponto que é um objetivo primário e secundário aqui. Se eu adiantar essa última refeição, vai me trazer ganho metabólico. Então, ó, importante a gente ver dentro da metodologia que é um trabalho randomizado e cruzado. O que isso significa? As mesmas pessoas passaram pelas duas intervenções. Então, vamos lá. Um grupo de pessoas está fazendo um jejum intermitente de 8 horas, de 8/16, e elas tiveram as mesmas calorias, tá? Só que durante uma fase do estudo, essas pessoas jantaram mais cedo, depois elas ficaram um mês livre, depois elas voltaram para o estudo e as mesmas pessoas jantaram um mês mais tarde, o que facilita muito porque eu não tenho uma interferência de pessoa para pessoa, porque as mesmas pessoas passaram pelos dois estímulos. Então vamos lá. Foram poucos pacientes, apenas 8 pacientes, idade média de 39 anos. Vocês veem que eram pacientes não obesos, tá? Então eram pacientes que não estavam nem com sobrepeso. A intervenção foi, durante uma fase do estudo, janta entre 17 e 19, na outra fase do estudo, entre 21 e 24 horas. E eles avaliaram aqui, ó, várias métricas metabólicas para aquele desfecho secundário. Será que valeu a pena adiantar o jantar ou não? E vamos aqui para os resultados. Não houve diferença significativa quando o grupo de pacientes adiantou o jantar em relação ao grupo que jantou mais tarde, naquilo que foi estudado pelo estudo, que é o que? Alteração metabólica da glicose. Então, ó, avançar o horário do jantar sem você diminuir caloria, não teve um impacto significativo no metabolismo da glicose. Então, qual a conclusão desses autores? A alimentação com tempo de restrição, então é o jejum intermitente, porém, sem você diminuir as calorias,
não teve alteração quando eu adianto ou atraso o jantar em mais de 2 horas. Então, o que isso pode trazer como um aviso para a gente? O que é mais importante? Mais importante talvez seja a redução da ingestão de calorias e não apenas mudar o jantar, certo? Então, quais seriam as implicações clínicas? O que a gente poderia trazer para a nossa vida ou eu para trazer para os meus pacientes? Mover um jantar um pouco mais cedo, sem reduzir caloria, pode não ser tão efetivo assim para a saúde neste grupo de pacientes saudáveis, tá? Então, uma estratégia que foca apenas em alterar o horário do jantar pode não trazer muito resultado. Pode trazer ganhos metabólicos? Pode, mas a gente já está vendo aqui por esse artigo, ou na verdade o que esse artigo está dizendo para nós é que não mover o jantar, mas sem alterar muita caloria, talvez não faça tanto sentido. Artigo, ele tem pontos positivos e negativos. Pontos positivos, é aquilo que eu falei para vocês, é um desenho cruzado, então ele diminui esse fator confundidor relacionado a pessoas, tá? E ele teve um monitoramento contínuo da glicose. Só que limitação, a amostra foi muito pequena, foi feita apenas com 8 pessoas, então aumenta muita chance de risco de eu poder extrapolar para outros grupos, tá? Não foram avaliadas que tipo de atividade física esses pacientes faziam, então a atividade física a gente sabe que pode estar diretamente relacionada a esse metabolismo da glicose, e a duração do trabalho foi só de 14 dias. Então, assim, o que dá para a gente concluir nesse artigo? Concluindo nessa característica que o artigo foi feito, me traz um insight de que talvez adiantar ou atrasar não seja tão importante o jantar e mais importante seja a restrição calórica, tá? Então isso é algo que eu achei bastante interessante de trazer. Esse artigo, devido às fraquezas que ele tem, não pode ser considerado 100% como verdade, a gente vai precisar de mais estudos para avaliar, principalmente estudos feitos durante um maior tempo e com mais pessoas, mas fica aí alguns insights que a gente pode pensar. Quer ter resultado metabólico significativo? Talvez seja mais importante reduzir as calorias do dia do que ficar alterando somente o horário das últimas refeições. Tá bom? Se isso fez sentido para você, curta. Se você acha que isso pode ajudar outras pessoas, encaminhe. E fique ligado que toda semana eu vou trazer um artigo aqui extremamente recente e interessante para que a gente possa discutir sobre a sua saúde, tá bom? Abraço, até o próximo.